Amém? Diz assim: certo homem importante lhe perguntou: bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Por que você me chama de bom? Respondeu Jesus: não há ninguém que seja bom a não ser somente Deus. Você conhece os mandamentos? Não adulterarás, não matarás, não furtarás, não darás falso testemunho, honra teu pai e tua mãe. A tudo isso tenho obedecido desde a minha infância, disse o jovem. Ao ouvir isso, Jesus disse: ainda te falta uma coisa. Vende tudo o que você possui e dê o dinheiro aos pobres, e você terá então um tesouro nos céus. Depois vem e siga-me. Ouvindo isso, aquele jovem ficou entristecido, porque ele era muito rico. Até aqui, amém? Senhor amado Deus, que a tua palavra, Senhor, venha nos impactar nessa noite, assim como tem feito, Senhor, nesses dias. Grandes coisas, meu Pai, o Senhor tem anunciado, Senhor, aqui neste lugar. Desde o primeiro dia dessa campanha, meu Pai, o Senhor tem falado ao nosso coração. O Senhor tem falado, Senhor, que não vai arrancar a nossa raiz, mas o Senhor vai tratar de nós. O Senhor tem falado, Paizinho Santo, meu Deus, que nós devemos exercer, Pai amado, a piedade. Meu Deus, o Senhor tem nos ensinado, meu Deus querido, que nós devemos, ó Pai amado, sair de trás da bagagem. Nós não devemos nos esconder, mas nos colocar na posição para que o Senhor nos abençoe. Senhor, nós temos aprendido aqui, Senhor. Meu Deus, que se nós quisermos, ó Pai, 12 meses de bênção, Senhor, nós temos sim, ó Pai amado, que procurar, Senhor, meu Deus, estar na posição ao qual o Senhor, meu Deus, tem nos procurado estar. Em nome do Senhor Jesus, meu Pai, continua falando no nosso coração, nos abençoa segundo o teu propósito em nossas vidas, em nome do Senhor Jesus. Senhor, há muitos desejos no nosso coração, meu Deus, mas o maior deles, ó Pai, é a tua presença. O maior deles, ó Pai amado, é nascer de novo. O maior deles, Pai querido e santo, é conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Meu Deus, nos ajuda, Senhor. Fala conosco nessa noite, em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos? Eu quero convidar você a se colocar de pé. Todos vocês, todos. Se coloquem de pé. Amém? Todos de pé. Amém, queridos? Agora eu vou convidar você a levantar os seus braços. Isso. Agora eu vou te convidar você a dar um glória bem alto. Amém, querido? Poder sentar. Irmão, por que você está fazendo isso? Nós vamos entender no final. Amém? Como foi ministrado aqui, Deus dizendo para Pedro, Jesus dizendo para Pedro: o que você faz agora, o que eu faço agora, você não vai entender mais tarde. Amém? Mas no final nós vamos entender o porquê de nós levantarmos, chacoalhar nossas mãos e glorificar o Senhor. Amém? Amado, o texto que nós lemos, antes de nós chegarmos nesse texto, o Senhor Jesus ele tem nos ensinado muitas coisas aqui. O que é comum do Senhor Jesus ensinar. Porque o Senhor Jesus ele ama ensinar. Porque, amado, melhor que nos abençoar é nos ensinar. Quando nós olhamos as Escrituras, nós não vemos o Senhor Jesus pegando o peixe para o discípulo e dando para ele, mas ele pegando o discípulo e levando até o mar, ensinando a pescar. Homens que já eram treinados no mar, mas Jesus ensina eles a pescar. Não é isso? Passaram a noite inteira pescando, não pescaram nada, Jesus volta lá e joga a rede do lado direito. E voltaram lá, jogaram e pegaram muito peixe. Até nisso, Jesus está ensinando. Então o Senhor Jesus está sempre nos ensinando alguma coisa, querido. E nós temos aprendido com o Senhor através da palavra, através das pregações. O Senhor Jesus, indo para Jerusalém, estava ali na divisa entre Samaria e Jerusalém. E ele começa a parar nas aldeias e ensinar. E o Senhor Jesus ele vai ensinando. Ele vai andando e ensinando. E uma das coisas que nós aprendemos aqui
É que se nós queremos ver as maravilhas do Senhor, nós não podemos ficar parados. Nós temos que andar. Nós temos que buscar. Nós temos que prosseguir. Porque o Senhor Jesus ia andando, ensinando, curando e libertando. Ou seja, à medida que Ele andava, as maravilhas aconteciam. Então nós não podemos ficar parados. Porque como foi falado aqui também no sábado pelo pastor Rubens, se nós pararmos, os nossos músculos vão atrofiar. Espiritualmente, queridos, nós também, se nós não exercemos a fé, se nós não exercemos a oração, se nós não exercemos a vontade de Deus, nós vamos atrofiar. Amém, queridos? Aleluia. Um pastor chamado João Ribe, ele escreveu um livro dizendo o seguinte, né? Jesus, a pessoa mais intrigante e influente que viveu neste mundo. E realmente o Senhor Jesus, Ele é uma pessoa intrigante, Ele é uma pessoa influente, não porque o status que Ele tem, porque Ele nunca apresentou status, né? O Senhor Jesus, Ele nunca foi ostentação, pelo contrário, amém? Mas isso é do coração do homem, ficar ostentando, mas o Senhor Jesus, Ele nunca ostentou. Mas o Senhor Jesus, aonde Ele andava, Ele procurava assim, ensinar os seus mandamentos. Aleluia. E Jesus, querido, estando ali na divisa, né, de Galiléia, ali em Samaria, indo para Jerusalém, Ele para numa aldeia. E entendamos nós que essa é uma das últimas vezes que o Senhor Jesus está indo para Jerusalém, porque após essa ida para Jerusalém, Ele vai sofrer a crucificação. Então, outra coisa que eu aprendo aqui, quando você ouvir algo da parte de Deus, tome posse, porque pode ser a sua última chance. Pode ser a última vez que você tenha a oportunidade de se abençoar. Há um provérbio que diz, esse provérbio não é bíblico, né? Que há três coisas que não voltam atrás. Esse provérbio é um provérbio chinês, se não me engano, mas não tem um autor identificado. Esse provérbio é o seguinte: 3 coisas que não voltam atrás: flecha lançada, palavra pronunciada e oportunidade perdida. Então, queridos, se hoje o Senhor Jesus está falando no seu coração, não perca a oportunidade de abraçá-lo. Amém, queridos? E Jesus, então, Ele começa a ensinar. Ele está ali ensinando o povo. Aleluia. E Ele começa a ensinar que é muito importante nós orarmos, porque Ele passa ali ensinando e ele diz o seguinte: Ele fala sobre uma parábola, da qual uma mulher, ela vai atrás de um juiz iníquo, e todo dia ela vai para esse juiz e fala: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Esse juiz, por ele ser um homem iníquo, ou seja, um homem que não tem a Deus, ele não temia Deus, ele não temia homem nenhum, e ele também não dava ouvidos para aquela mulher, mas todo dia ela estava ali: julga a minha causa, julga a minha causa, julga a minha causa. Chegou um dia, queridos, que esse juiz, ele disse o seguinte: olha, não temo a Deus, e também não temo a homem algum, mas eu vou julgar a causa dessa mulher, portanto que ela me atrapalha, me importuna. Amados, o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: olha, nós temos que orar sem cessar. Não são apenas 12 dias, mas são 365 dias no ano. Nós temos que orar, nós temos que clamar, não apenas os 12 dias. Amém? E diz o seguinte, lá no versículo 7, capítulo 18 de Lucas, versículo 7, o Senhor Jesus, Ele vai nos dar uma orientação, de uma forma, né, a nos advertir, dizendo o seguinte: olha, você tem que orar sem cessar. Porque quanto mais você orar, você acha que Deus não vai responder? Sim, Deus vai responder aquele que clama a Ele, dia e noite. Mas será que quando o Filho do Homem vier, achará porventura fé na terra? Queridos, nós temos aqui 12 dias de clamor, e todo dia nós estamos clamando. E o que o Senhor Jesus está dizendo é o seguinte: olha, vocês estão vindo aqui 12 dias clamando, mas será que quando eu voltar, eu vou achar esse mesmo vigor, vocês clamando pela minha presença? É isso que o Senhor está dizendo.
Será que vamos ter o mesmo vigor para buscar as coisas do reino de Deus? Será que vamos ter o mesmo vigor para buscar os dons celestiais, os dons espirituais, as presentes que Deus tem para nós? Ou será que nossas bênçãos estão restritas às bênçãos materiais? É isso que o Senhor está dizendo. Agora, quando o Filho do Homem vier, encontrará porventura fé na terra? Amados, se perguntarmos para qualquer pessoa na rua, você tem fé? Ela vai dizer, tenho fé. Mas a fé sobrenatural, a fé que move a mão de Deus, a fé que é capaz de transportar montanhas, amados, essa quase não se acha. Amém? É esse tipo de fé, essa qualidade de fé que o Senhor está procurando. Será que encontrarei essa mesma disposição, esse mesmo empenho? Aleluia. Às vezes, querido, clamamos por coisas que não são impossíveis para nós. Engraçado que uns dias atrás eu estava conversando com o Wagner, e ele disse o seguinte, olha, estava falando com meu pai, e meu pai disse o seguinte, olha, as pessoas, elas incomodam a Deus. Não é incomoda a palavra, mas não é? Infortuna a Deus, uma coisa assim, com coisas pequenas, coisas que elas mesmo conseguem resolver. Amados, nosso Deus é o Deus do impossível. Amém? Naquilo que você pode fazer, Ele não vai mover uma palha, porque é você que tem que fazer, é eu que tenho que fazer. Amém? Ele vai mover o impossível, mas isso se nós clamarmos a Ele e nós crermos nele. Amém? Ele é o Deus do impossível. É interessante que nós, seres humanos, porque nós vamos de um extremo a outro, né? Clamamos às vezes por coisas que não são impossíveis, e aí as coisas não acontecem porque Deus não vai mover aquilo que é para a gente fazer, e a gente fala, poxa, Deus não me respondeu, estou clamando, mas Deus não me responde. E aí o que a gente faz? A gente vai, né, como diz aí numa linguagem popular, nós vamos para as cabeças. A gente vai, faz, e a gente olha, poxa, eu consigo resolver, eu sou o cara, eu consigo resolver. Está vendo, Deus? Nem precisa do Senhor, resolvi sozinho. E a gente vai de um extremo no outro. No momento estamos clamando por coisas pequenas, e a gente consegue resolver depois, e aí sim, nosso ego, né, está quase explodindo. Às vezes clamamos por aquilo que é possível. Vamos na confiança. Conseguimos, né? Conseguimos aquilo que é possível para nós, porque está ao nosso alcance, e achamos que isso é mérito nosso. Amados, mesmo que a gente alcance com o poder dos nossos braços, o mérito é do Senhor, porque é Ele que nos sustenta. Amém? Todas as coisas são por Ele, é para Ele. Amém? Por meio dEle. Então Jesus, na sua infinita misericórdia, olha para nós, né, essa infinita graça, Ele nos ensina que nós não devemos firmar, né, a nossa confiança em nós mesmos. Amém? Ou seja, não firmar a nossa confiança nas nossas obras, porque senão, queridos, nós vamos crer que a salvação, ela é pelas obras, pelo nosso esforço, e não é assim. A salvação, ela vem pela graça do nosso Senhor Jesus. Amém, amados? Olha só que coisa interessante. O Senhor Jesus, ainda vindo para Jerusalém, ainda nessa aldeia, Ele também começa a contar outra parábola de um homem que era fariseu, ou seja, religioso, e um outro homem que era publicano. Esse publicano, o que era um publicano? É uma pessoa que recolhia os impostos. Amém? Então, essas pessoas que recolhiam os impostos para o judeu, para os fariseus, eram pessoas pecadoras, pessoas que roubavam a população, ou seja, umas pessoas que eram indignas da presença deles. E esses dois homens, então, o Senhor Jesus diz que esses homens sobem para o templo para orar. Cadê? A Letícia está aí, Letícia? Está aí, Letícia?
Faz favor, queridos. Amados, esses homens, eles sobem ao templo para orar. E é algo mais ou menos assim, tá? Vamos imaginar que eu sou o fariseu. Você quer ser o fariseu? Tá bom. Imaginemos então que a Letícia seja o fariseu e eu seja o publicano. A Bíblia diz que o fariseu, no templo, erguia a cabeça e orava de uma forma. Ora aí, fariseu. Graças a Deus te dou, Pai, que o Senhor é lindo e perfeito, assim como eu tenho me tornado. Dou os meus dízimos, as minhas ofertas, não falto no domingo, não sou como esse publicano, não peco. Você pode economizar sua misericórdia comigo, porque eu quase não peco, não sou como esse. Eu te agradeço pela obra maravilhosa que o Senhor tem feito, pela pessoa linda que eu tenho me tornado. Essa é a oração do fariseu. Sabe qual é a oração do publicano? Daquele pecador? Até as atitudes eram diferentes. Era assim, mais ou menos assim. Cara na parede, olhando para o chão. Senhor, tem misericórdia de mim que eu sou pecador. Senhor, tem misericórdia de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Aí o Senhor Jesus nos ensina isso. Obrigado. Que aquele fariseu, ele confiava no que ele fazia. Ele se justificava na obra que ele fazia. Eu não sou um pecador, eu não sou igual a esse daí, eu faço isso, eu faço aquilo, isso aí, ladrão. E aquele ladrão dizia: Senhor, tem misericórdia de mim. A palavra de Deus diz que ele nem ousava olhar para os céus. Tamanha vergonha. A Bíblia diz que ele orava longe do outro. Sabe por quê? Com vergonha do fariseu ouvir a oração dele. E às vezes, amados, nós estamos na igreja e quando nós vamos orar, nós nos calamos. Sabe por quê? Porque nós temos vergonha de orarmos, de apresentar a Deus as nossas iniquidades. Sabe por quê? Porque com medo do irmão ouvir. Amados, saiba que Deus, ele é mais importante que o seu irmão, porque ele vai te perdoar. E às vezes nós nos calamos, com medo do irmão ouvir, com vergonha do irmão ouvir. Deixa eu te falar uma coisa, querido. O Senhor Jesus, certo dia, ensinando, ele fala o seguinte: que Jonas, ele foi pregar em Nínive. E Nínive era um povo que era contra o povo de Deus, era um povo inimigo de Deus. E Jonas prega para esse povo. Jonas não queria ir. Jonas vai e prega para esse povo. Esse povo se arrepende. Até os animais jejuaram, se arrependendo dos pecados. Sabe o que aconteceu? Deus perdoou esse povo. E Jesus disse o seguinte: olha, Jonas foi lá e pregou para eles. Eles creram na pregação de Jonas. Mas eis aqui um que é maior que Jonas. É Jesus. E Jesus tem falado no nosso coração todos os dias. E muitas vezes nós ficamos retraídos. Eu não vou orar, vou ficar pensando aqui só, não vou orar não, porque de repente vai que alguém ouve, que eu menti, que eu pequei, e vai falar para o Marcelo, vai falar para o Leandro: querido, o seu caso é com Jesus, amém? É Ele que pode te perdoar. E Jesus diz: mas olha, esse povo, Nínive, no dia do juízo ele vai se levantar e condenar essa geração adulta. Amém, queridos? Nós não podemos ficar preocupados. Nós não podemos exercer as coisas confiando na nossa obra. Amém? O Senhor Jesus, ele nos ensina isso. Aleluia. O fariseu, ele ora confiando na sua obra. Queridos, e às vezes, quando nós oramos, nós tentamos enganar Deus. Senhor, nosso Deus, nosso Pai. E começa a dizer aquelas palavras bonitas, aquelas orações bonitas. Só que, deixa eu te falar uma coisa. A palavra do Senhor diz que a palavra ainda nem chegou à minha boca, Ele já sabe o que eu vou falar. A minha boca pode falar uma coisa, mas Ele sabe o que está no meu coração. E se eu falo na minha boca algo que não está no meu coração, eu estou sendo mentiroso com Ele. E logo assim Ele não vai ouvir minha oração. Se nós quisermos ser abençoados, ter 12 meses de bênção na nossa vida, temos que ser sinceros com o Senhor.
Temos que adorar o Senhor verdadeiramente, com todo o nosso ser. Amém, queridos? O Senhor sabe quando eu me assento e quando eu me levanto, e de longe Ele sabe o que eu penso. A palavra não me chegou à boca, mas Ele sabe o que eu vou dizer. Amém? Outra coisa, queridos, não adianta nós clamarmos ao Senhor, gritar ao Senhor, porque clamar significa gritar. Não adianta eu gritar e a criança está vazia. A palavra do Senhor diz lá em Jó, no capítulo 35, no versículo 13: Deus não ouve gritos vazios, Ele não atenta para gritos vazios. É a palavra de Deus, querido. Mas como é que é isso, Leandro? Gritos vazios. Ou seja, nós vemos aqui, a gente ora a Deus, aleluia, Deus salva, Deus liberta, e chega lá fora, nas mesmas práticas. Não há mudança em nossa vida, e isso é grito vazio. A gente veio aqui, fez um teatro, chega lá fora, não mudou nada. Se nós quisermos uma vida de bênção, 12 meses de bênção, 12 anos de bênção, 12 décadas de bênção, nós temos que ser sinceros. Nós temos que viver uma vida sem máscara, sem cabo. Amém? Jesus está nos ensinando, pregando, e como disse, maravilhas estão acontecendo. Jesus está ensinando. E daqui a pouco, queridos, como é comum, a palavra do Senhor diz, mesmo nessa mesma história, que as pessoas chegam trazendo crianças para o Senhor Jesus tocar nelas. Só que aí tem algumas pessoas que ficam incomodadas e dizem, não. Como se Jesus, né? Sabe aquelas coisas tipo ostentação, né? Camarada é importante, né? Então, opa, toca nele não. Só que Jesus não é assim, querido. Jesus, ele gosta do contato. O desejo de Jesus é uma relação íntima conosco. É uma relação estreita com a gente, querido. Amém? E leva as crianças para tocar nele, e as pessoas tentam pedir. E Jesus diz assim, para aí. Deixa elas vir. Porque delas é o reino dos céus. E outra coisa, digo mais, se não tiver um coração igual delas, não vão poder entrar no reino. Esses dias eu estava ali fora com o André e com a Dani, e eu estava até comentando sobre isso, de se entregar verdadeiramente para Deus, de se lançar nas mãos de Deus. E aí eu peguei até o David aqui, o Davi, como exemplo, pus ele na mesa. Você quer ver uma coisa, André? Pula, Davi. O Davi de imediato se lançou nos meus braços. Eu estava de longe. Ele confiou em mim. E é dessa forma que nós temos que viver na presença de Deus. Confiar nele. Mas às vezes a gente fica assim, mas será? Será que eu me lanço? Será que eu não me lanço? E isso se chama incredulidade. E isso desagrada ao nosso Deus. Porque sem fé é impossível agradar a Deus, querido. Amém, queridos? E Jesus está nos ensinando. Quem não tiver um coração como uma criança, não pode entrar no reino. Aleluia. Esse de repente chega o jovem. O jovem, que a Bíblia diz que é um jovem rico. E esse jovem rico, em outra tradução, diz que ele é um príncipe. Amado, sendo príncipe, ele tinha de tudo. Tudo. Tinha carro? Tinha carro. Irmão, naquela época não tinha carro, tinha sim. Não tinha carro movido a gasolina, mas tinha carro movido a cavalo. E ele tinha. Os melhores cavalos, ele tinha. As melhores roupas, ele tinha. Ouro, ele tinha. Prata, ele tinha. Mas ele tinha algo. Ele tinha tudo. Mas para ele faltava alguma coisa. Para ele, no coração dele, faltava alguma coisa ainda, querido. Aleluias. E ele chega para Jesus, bom mestre, né? Cuidadinha, bom mestre, o que farei para herdar a vida eterna? Amado, ele tinha de tudo, mas ele tinha um vazio no coração tão grande. Sabe esse vazio que te trouxe para a igreja? É esse vazio que ele sentia. Amados, quando eu era adolescente, eu sentia um vazio no meu coração, alguma coisa me faltava. Na minha casa somos 6 irmãos. E dizem que o amor da mãe e dos pais pelos filhos é igual, né?
Mentira, não é, querido. O amor dos pais pelos filhos são diferentes, porque cada filho é diferente do outro. Então o amor é diferente, amados. Não estou dizendo que ama mais um do que o outro, não, mas ama de um modo diferente. E na minha casa, porque somos em 6, o meu pai, né, bajulava a minha irmã, Margarida, e a minha mãe, o Walter. Né, e os demais ficavam meio assim, né, na beiradinha um do outro, né, e a gente ia se pegando um no outro. E a gente sentia algo, sentia uma falta de amor, uma falta de afeto, querido. Não que a nossa mãe deixava faltar, não. Mas a gente via que, às vezes, era demasiado para uns e faltava uns outros. E essa falta, querido, me fez procurar algo que me preenchesse. Então, eu fui experimentar alguma coisa que me preenchesse. E eu via que as pessoas bebiam e ficavam alegres. Eu falei, isso deve preencher. E eu comecei a beber. Ele preenchia, de certa forma, preenchia. Por algumas horas, quando passava efeito, ficava vazio de novo. Eu tinha que usar algo que preenchesse. E aí eu vi que alguns colegas que usavam maconha ficavam muito loucos. E ficavam rindo à toa. Eu falei, deve ser que isso vinha preencher. E eu comecei a usar maconha. Ou seja, já não era uma falta de alimento físico. Eu comecei a buscar algo que me preenchesse quimicamente. Mas não resolveu. Pelo contrário, quando passava o efeito, eu ficava mais vazio ainda. E a nossa família, parte dela, servia demônios. E a gente achava que aqueles demônios eram guias de luzes, assim como eles se apresentam, né? Anjos de luz. E diziam para nós que as coisas iam melhorar. E que eu tinha, né, uma corrente forte de Oxóssi. Para quem não sabe, corrente de preto velho, né? Demônio. E eu achei que, bom, agora eu tô cheio. Agora eu tô, né? Tô igual o Gohan, né? Meu ki se elevou. Mas o que acontece é que quando eu fui, como se diz, desenvolver nisso, a mulher, a macumbeira, ela disse que eu tinha que pôr um copo de café numa árvore no fundo da minha casa e acender uma vela. E aí, querido, eu fui lá, pus o copo de café, como ela falou, pus a vela, quando eu fui acender a vela caiu. Pus de novo em pé, fui acender, caiu de novo. Pus em pé, fui acender, caiu o copo. Eu falei assim, uma coisa, não vou acender nada não. E fui embora. Falei, não quer acender, não acende. Só que eu não sabia que aquele dia, aleluia, o Espírito Santo estava decidindo por mim. E alguns meses depois, alguns anos depois, eu entrei numa igreja. Fui convidado para ir na igreja. Cheguei na igreja numa sexta-feira, dia de libertação. Cheguei atrasado, cantando, né? As pessoas estavam cantando lá ainda. Quando eu cheguei aqui, meu Senhor já estava. Eu falei, puxa vida, eu estava mesmo, cheguei atrasado. E aí que eu cheguei lá na igreja, o pastor estava chamando as pessoas para orar na frente, dando as mãos, né? Eu cheguei meio atrasado, não sabia o que está se tratando, peguei na mão lá, só que quem vai na igreja pela primeira vez, fica desconfiado, não é verdade? É um olho aberto e fechado. E o pastor começou a orar, daqui a pouco uma mulher que deu um vidro e caiu no chão, outra mulher deu um vidro e caiu no chão, e daqui a pouco tinha um monte de pessoas no chão. Eu falei, rapaz, esse negócio fica meio estranho. Só que aí, o pastor começou ali a falar com o demônio, e perguntou o nome do demônio, e o demônio disse, eu Jubeludo. Eu falei, rapaz, eu te conheço. Eu conheço esse cara aí, esse Jubeludo aí. Porque ele se manifestava no meu irmão dentro de casa. E toda semana meu irmão comprava uísque para vantagens para esse demônio. Charuto cubano esse demônio. Enquanto a gente passava necessidade. Eu falei, Jesus, eu estou jogando o time errado. Porque esse daí está derrotado, joelho no chão. Eu quero servir Jesus. Desse dia em diante, eu me preenchi por Jesus. Porque ele não sabia nem orar. Falei, Senhor, eu quero esse Espírito Santo, eu quero essa graça, eu quero ser cheio. Me ajuda, me ensina. Amados, eu cheguei a deixar para Jesus. Jesus, olha, Senhor, sabe quem é Elias lá na Bíblia? Que orou e aconteceu, eu quero ser que nem ele. Amados, toma cuidado que você pede para Deus. Que Deus ele ouve.
E Deus começou a mandar prova, hoje estou aqui. Graças a Deus. Amém? Eu nunca sonhei em ser o pregador da palavra. Nunca sonhei em ser presbítero. Não estava isso no meu coração. Mas o ser humano, ele gosta de ostentação. Eu queria ser igual Elias. E aí, queridos, a verdade é que para ser um grande homem de Deus, você tem que ralar. Você tem que ralar. O deserto é cumprido para quem quer ser homem de Deus e fazer maravilha na presença de Deus. Amém? Enfim, queridos, o que me preencheu foi Jesus. Amém? Aleluia. Aquele jovem tinha um vazio. E ele pergunta para Jesus: o que eu faço para herdar? E Jesus diz para ele assim: olha, você já reparou os mandamentos? E ele diz: mas quais? Aí Jesus fala alguns: não matarás, não furtarás, não adulterarás. Ah, Jesus, isso aí eu tenho observado desde a minha infância. Amados, você reparou uma coisa? Quando nós vamos questionar, ou vamos orar a Deus, questionar, ou algo que a gente está pedindo não acontece, e a gente fica assim: poxa Deus, eu pensaria um rapaz sair da cadeia agora, já está com carrão, e eu não mato, não roubo, né? Não furto, eu honro meu pai e minha mãe, por que as coisas não acontecem? Mas aquele jovem ele também fazia tudo isso. Ele honrava pai e mãe. Ele diz: olha, tudo isso aí que você falou, Jesus, eu faço desde a minha infância. Aí Jesus olha bem para ele. Outras traduções diz que Jesus amou ele quando olhou para ele. Diz para ele assim: não, uma coisa te falta. Você tem tudo, rapaz, mas te falta uma coisa. O que, Jesus? Pega o que você tem, vende e dá aos pobres, e aí você vai ter um tesouro nos céus. Aquele jovem se desceu. Amados, deixa eu te falar uma coisa. Você tem buscado por uma coisa há muito tempo. Muito tempo. Só que Jesus fala para você que falta alguma coisa para você. Falta você largar os velhos conceitos. Jesus fala para você que para você ver o novo, você tem que largar o mundo velho. A velha criatura. Se quisermos ser uma nova criatura, temos que abrir mão do velho. Nós temos que largar de mão, queridos. Viver uma vida nova com o Senhor Jesus. Olha só, a gente, muitas vezes, amado, na maioria das vezes a gente anda na contramão. Estamos aí 12 dias de clamor para 12 meses de bênção, e nós andamos na contramão. Mateus 6,33 diz assim: buscai em primeiro lugar o reino de Deus. Segundo lugar, a sua justiça. Terceiro lugar, as demais coisas vão ser acrescentadas. Só que a gente faz ao contrário. A gente busca as demais coisas, depois a gente busca a nossa justiça, não a justiça de Deus, para depois buscar Deus. Mas se depois para buscar Deus, foi depois que a gente apanhou muito tempo, que a gente quebrou a cara, a gente insistiu, persistiu no erro, para entender que Deus é Deus. Amém? Amados, a palavra do Senhor nos disse que muitas vezes nós não recebemos por causa da incredulidade do nosso coração. Sabe por quê? Porque a palavra do Senhor ela é verdadeira, amados. Deus pode mentir? Deus mente? Então, Jesus diz o seguinte: tudo que pedires em meu nome, em oração, crendo, recebereis. Ué, por que eu oro e não recebo? Porque falta você crer. Falta alguma coisa, falta você crer. Esse jovem recebeu a resposta do Senhor Jesus. Algumas vezes procuramos nossa bênção, justificando com nossas obras. Fazemos, Senhor, olha, eu tenho orado, Senhor, eu tenho jejuado. Ó, Senhor, eu não bebo, não fumo. Ó, Senhor, eu não peco. Amados, é momento de nós nos examinarmos. Se estamos praticando, né, a vontade de Deus, por que as coisas não funcionam na nossa vida? Porque está faltando alguma coisa. Está faltando alguma coisa. E talvez essa falta não seja de acrescentar alguma coisa, mas seja de tirar. E na maioria das vezes é tirar. Há algo no nosso coração, como foi falado aqui esses dias, né, visitar o depósito lá,
Porque em nosso coração a gente criou um depósito, e nesse depósito a gente esconde muitas coisas ali. Pecado, malícia e muitas outras coisas. Amados, e nós temos que nos examinar. E às vezes dizemos: Senhor, eu sou uma pessoa boa, Jesus. Eu sou uma pessoa boa. Por que as coisas ruins me acontecem? Amados, será que nós somos bons mesmo? Como disse aqui outro dia o pastor Marcelo, né? Quer me conhecer? Pergunta para minha esposa quem eu sou. Porque eu posso dizer: eu sou bom. Mas será que a minha irmã Cidinha vai falar a mesma coisa de mim? Será que o Wagner que me conhece vai falar a mesma coisa? Será que a minha filha vai falar a mesma coisa? Que eu sou um bom pai? Será? Lembra da pregação que foi pregada nesses dias? Aquela mulher, a viúva de Sarepta, ela só foi abençoada porque a relação com os vizinhos era boa. Porque senão ela não ia ser abençoada. Por quê? Traga bastante vasilhas. Ou seja, ainda bem que ela tinha bastante vizinha e tinha uma boa relação com seus vizinhos. Porque senão não ia arrumar nada. Então nós temos que estar bem com todo mundo, querido. Não por nós, porque se a gente tentar agradar nossa carne, a gente nunca vai estar bem com ninguém. Amém? Aleluia. O jovem diz tudo isso: tenho feito desde a minha infância, porém isso não me preenche. Não preenche, nunca será preenchido, querido, porque lá em Mateus capítulo 6, versículo 24 diz que é impossível agradar aos senhores. É impossível eu agradar a Deus, querer agradar a Deus, né? Se meu coração está cheio das coisas que não é de Deus. Aquele jovem, ele fazia ali, cumpria a lei, só que no coração dele, o que tinha? O dinheiro. Ele não abria mão do dinheiro. Ele estava escravo do que tinha, era impedido a ser abençoado por causa do que ele tinha. O pastor Marcelo disse aqui no início desse culto que algumas coisas muitas vezes nos aprisionam. Jeremias estava realmente na prisão. Esses dias eu estava na Fundação Casa e eu disse para um jovem, ele estava angustiado, e disse para ele assim: ó, rapaz, está vendo essas grades aqui, ó? Ela prende o seu corpo, mas a sua alma, a sua mente, ela não pode prender. Sabe por quê? Porque Jesus veio para te libertar. E muitas vezes as pessoas estão presas na alma, carregando uma culpa, presa, enfim, por N coisas, como o pastor Marcelo falou aqui. Amados, nós muitas vezes, nós não somos abençoados, porque queremos preencher o nosso coração, o nosso vazio com aquilo que não é Deus. Lá em Eclesiastes capítulo 3, no versículo 11, diz que Deus plantou em nosso coração o anseio pela eternidade. E é por isso que a gente está sempre procurando alguma coisa para nos preencher. Mas esse lugar, esse vazio, só vai ser preenchido com a presença de Deus, somente com o Espírito Santo. Amém? A gente tem buscado alguma coisa, temos fome de alguma coisa, sede de alguma coisa, sede de justiça, temos fome de alguma coisa. Mas sabe uma coisa, que o Senhor Jesus, lá em João, no capítulo 6, 35, diz: eu sou o pão da vida, se alguém vem a mim, nunca mais terá fome. Ele diz também lá em João 7,37: quem tem sede, vem a mim e beba, porque eu quero fazer em você uma fonte a jorrar. Então, queridos, não tem porque nós darmos desculpa, porque o Senhor Ele quer nos abençoar. E Jesus está pela última vez em Jerusalém, antes da crucificação. O jovem está ali diante de Jesus, o jovem está ali diante da grande oportunidade de sua vida. E talvez você está aqui hoje, diante da grande oportunidade de sua vida. Jesus fala para ele: o que te falta é largar o que você tem. O que você tem está te escravizando. Aleluia. Jesus fala para você hoje também aqui: para você ter 12 meses de bênção, é preciso você largar aquilo que está te escravizando, escravizando a sua mente, escravizando o seu coração. Aleluia. Você pode estar pensando assim: o Leandro sabe o que eu tenho passado. O Leandro fala isso porque ele não sabe das minhas dificuldades. O Leandro está dizendo isso porque ele não sabe dos meus problemas.
Você tem problema, querido? Quem é que tem problema? Grande problema, muito problema. Difícil de resolver. Por favor, põe o vídeo, por favor. Põe o vídeo, por favor. Amados, você pode estar pensando, eu tenho problema e o Leandro não sabe o que está falando. Eu realmente não sei o problema que você tem, mas Jesus sabe. Amém? Jesus sabe a sua dificuldade, da minha dificuldade. Eu não conheço a sua dificuldade, mas aquele que te chamou e te trouxe aqui, ele sabe da tua dificuldade. E ele sabe o que você tem que arrancar. Ele sabe o que te falta. Amém? Porque a palavra dele diz assim, ele diz a sua palavra: vinde a mim, todos vocês que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Amém, queridos?